Para vender conhecimento na internet, é necessário antes conquistar a atenção das pessoas. E isso está cada vez mais difícil. É só observar o quanto você que está aqui na minha frente agora, presta atenção a tudo que passa na sua frente. Então, o que fazer para conquistar a atenção das pessoas na internet? Eu sou a Simone Simões e você está no canal Com Licença. A tecnologia possibilita a educação à distância, tanto a formal, faculdades, pós-graduações, quanto a informal. Cursos livres que atendem a qualquer necessidade. Isso vai de cursos de artesanato, como faturar alto com consultórios médicos, ou mesmo até cursos de balé. Tudo online. Isso significa o quê? Que qualquer pessoa que tenha um conhecimento que seja demandado por outras pessoas pode, no sossego e no conforto do seu lar, criar um produto e vender seu método. Apesar de ser simples, há um detalhe que torna tudo melhor para quem é esforçado e tudo pior para quem não é. Para vender conhecimento na internet, é necessário antes conquistar a atenção das pessoas. E isso está cada vez mais difícil. É só observar o quanto você que está aqui na minha frente agora, presta atenção a tudo que passa na sua frente, inclusive o anúncio que provavelmente você viu antes de abrir esse vídeo. Então, o que fazer para conquistar a atenção das pessoas na internet? Produzir um conteúdo gratuito valioso, que faça as pessoas perceberem que tem algo a aprender contigo. Mas não é só isso, não para por aí. Este conteúdo ele tem que estar conectado com o produto que você vai vender. Dessa forma, para vender o seu conhecimento na internet, não basta você postar conteúdo gratuito de valor. O seu conteúdo, ainda que seja valioso, ele não pode ser aleatório. É fundamental que o seu conteúdo seja capaz de gerar consciência de que o seu produto é útil para a pessoa. Caso contrário, sem um conteúdo estratégico direcionado a esse produto, as chances são que você produzirá um conteúdo de valor, mas não venderá nada. O conteúdo ele precisa ser capaz de conscientizar as pessoas sobre a importância de comprar o seu produto. Isso é a jornada de conscientização que as pessoas precisam percorrer até chegar ao momento da compra. E essa conscientização é realizada de maneira sutil, de maneira elegante. Não tem absolutamente nada a ver com exercer pressão para as pessoas comprarem. É o oposto. As pessoas escolhem comprar e depois te agradecem pelo benefício que o seu produto proporcionou na vida delas. Isso é a arte de vender. Então, talvez você esteja esperando eu falar sobre persona, sobre cliente ideal, sobre linha editorial de produção de conteúdo, sobre engajamento, enfim, sobre muitos pontos importantes do marketing digital. Mas não, eu não vou falar sobre isso hoje. E não que isso não seja importante, mas eu prefiro explorar um assunto pouco falado, que é como a jornada de conscientização da audiência, como as narrativas que você insere no seu conteúdo diariamente podem levar você a vender muito mais o seu produto. E por que isso é importante? Porque quando você aprende a conscientizar a sua audiência da razão do seu produto ser importante para ela, qualquer estratégia de venda funcionará. A pessoa já estará pronta para comprar. E aí você não vai ficar precisando se preocupar se você faz 3 aulas antes de abrir o carrinho, se você faz 6 aulas, se você coloca o bônus X ou o bônus Y para alavancar as vendas. Porque se a estratégia estiver coerente, vai funcionar. Porque você já terá conseguido mais difícil, exercer influência sobre as pessoas e elas já saberão que o seu produto pode transformar a vida delas. Então elas já chegam conscientizadas no momento da abertura do carrinho. Vem comigo, imagina que você foi viajar para um lugar repleto de belíssimas montanhas. E no dia seguinte você sai para explorar uma dessas montanhas. Fica à vontade, a montanha pode estar com uns picos de neve ou pode estar verdinha. Mas o fato é que para você chegar até a montanha você vai precisar percorrer uma trilha. E nessa trilha terão placas sinalizadoras para te ajudar a chegar na base da montanha. E é exatamente isso que você precisa fazer com a sua audiência. Levá-la até a base da montanha para que ela queira comprar o seu produto. E a entrega do produto é subir a montanha. A transformação, o resultado que você gera com o seu produto está exatamente no cume da montanha. Quanto mais alto estamos, maior nossa visão, maior nossa percepção, maior nosso ângulo, maior o nosso nível de consciência. E é exatamente essa a função de um bom produto. O ponto é, como guiar sua audiência para que ela siga a trilha correta? Para que as pessoas sigam as placas sinalizadoras que levarão ela na base da montanha e elas estarão prontas para comprar o seu produto, você terá que sutilmente, elegantemente, nas entrelinhas, ir mostrando o que o seu método oferece. E isso é um trabalho diário do conteúdo gratuito. Simone, por que sutilmente, nas entrelinhas? Veja, observe o seu comportamento quando alguém tenta te vender algo. Ou quando você vê alguma propaganda. Instintivamente, tendemos a não dar atenção. Tendemos a concluir que a pessoa só está interessada no nosso dinheiro, que a venda só é boa para ela, que não tem nada de interessante ali pra gente. Portanto, para ter a atenção das pessoas, é melhor usar a influência. Agir influenciando o nível de consciência delas a respeito do resultado da transformação que o seu produto causa. E não oferecer o produto em si mesmo. E como influenciar a audiência com conteúdo, de modo a aumentar o nível de consciência dela a respeito do seu resultado. E como conseguir influenciar a audiência com o conteúdo, de modo que ela aumente o nível de consciência dela e
deseje, perceba que o seu produto é a solução para ela. Tendo clareza e parando para refletir sobre o que deve estar escrito nessas placas de sinalização que vão fazer ela percorrer a trilha, que é essa jornada de consciência que leva ela até a base da montanha e ela vai estar pronta para comprar o seu produto e subir a montanha com você. Vamos refletir. Eu sugiro que você anote essas ideias num papel, porque quando as ideias ficam embaralhadas na nossa cabeça. Então, quando a gente anota, é uma forma da gente organizar as ideias, isso nos dá clareza. Ou você também falando, você conversando com você mesmo, ou você trocando ideia com outra pessoa. Quando a gente se escuta, a gente também clareia várias ideias. Isso é mais ou menos o papel do psicólogo e do terapeuta, né? Quando a gente está lá, mais do que ele está nos escutando, nós estamos nos escutando, né? E essa escuta, tudo que a gente fala, está dentro da gente. Tudo que está dentro da gente sai pela nossa boca é muito importante. Pode parecer óbvio, pode parecer... Mas começa a prestar atenção nas coisas que saem da sua boca. Exatamente isso que está se passando na sua cabeça. Bom, então essa clareza a respeito do que a gente pensa, do que a gente fala e do que a gente faz é fundamental para que o seu conteúdo fique coerente. Para que quando você estiver produzindo conteúdo e você vai começar a fazer isso, se você já não faz, de uma maneira muito natural, esses valores que você tem, eles vão estar ali no meio, né? No meio do seu conteúdo, naturalmente eles vão estar, e essa coerência é muito importante, né? Você pode reparar nas pessoas que você admira ou que te inspiram. Você pode prestar atenção que essas pessoas são coerentes. Instintivamente, a gente tende a não confiar e não acreditar em pessoas que não são coerentes. Então, é por isso que é muito importante a gente ser coerente. Bom, então, no que você acredita? Quais são os valores que regem sua vida? E quando eu falo valores, não é uma coisa abstrata, no sentido de você não usar no seu cotidiano. Não. Aquilo que você usa no seu cotidiano para decidir, para viver melhor. Como se fossem balizas, referências que a gente tem para tomar as decisões cotidianas. Então, por exemplo, um dos meus valores é a praticidade. Então, isso vai desde nos meus relacionamentos, né, a ter conversas difíceis, né, então a me colocar num lugar de desconforto e superar meu medo ou às vezes vergonha de ter determinadas conversas, mas eu sei que ter essas conversas difíceis, não adiá-las, vai me dar uma qualidade de vida melhor. Por quê? Porque me traz paz mental, né? Então muitas vezes eu me pegava não conseguindo dormir porque eu evitava de ter determinadas conversas. Então isso para mim é um ponto de praticidade. Então, quais são os seus valores? Né? O que é importante na sua vida? Como que você decide as coisas na sua vida? É isso que você tem que ter clareza para, a partir do momento que você tem clareza, você vai acrescentando isso no seu conteúdo cotidiano. Por que isso é importante? Por que eu não estou viajando? Porque é exatamente isso que vai fazer as pessoas certas, as pessoas que se inspiram em você, que admiram você, a se conectar com o seu conteúdo. E é a partir dessa conexão que vai vir a confiança e que vai vir um relacionamento para futuramente virar seu aluno, futuramente uma compra, enfim. E essa questão de conectar com as pessoas certas, né? Você pode perceber no seu cotidiano. Então, normalmente quem é mãe, eu não sou mãe, mas eu percebo isso nas minhas amigas. Elas conhecem outras mães por meio dos filhos. E aí elas se conectam com algumas. Com algumas elas viram até amigas. Por quê? Porque alguns valores, alguma conexão, né, de valor surgiu. E a partir disso surge uma amizade, né? A constância, a repetição faz com que surja uma amizade. Então, no trabalho também há pessoas que a gente tem relacionamento protocolar e há pessoas que a gente acaba virando amigos. Por quê? É essa conexão de valores. Só que na internet isso se dá numa amplitude muito maior, né? Por quê? Porque a escala que a internet atinge, o número de pessoas que a internet atinge é muito maior. Então, você vai transportar de uma escala pequena, que é o presencial, para uma escala digital. Então, o que eu estou querendo dizer é que é essa conexão que você tem aí na sua rede de contatos hoje que vai acontecer por meio da internet. É óbvio que isso aqui, né, a tecnologia, o celular, as pessoas demoram um pouco mais para se conectar, né? Porque você tem uma barreira tecnológica. E ultrapassar essa barreira tecnológica que faz com que você consiga se relacionar com as pessoas e vender o produto. Não sei se você tem essa impressão, mas alguns influenciadores, eles são tão bons que parece que a gente conhece eles, né? Como eu trabalho com isso, eu sempre consigo
manter um certo distanciamento. Mas, às vezes eu converso com a minha mãe e eu falo, o meu mentor falou isso, meu mentor falou aquilo. Só que eu não conheço essa pessoa pessoalmente, né? Apesar de ser meu mentor, eu não conheço. E um dia eu falei algo, ela falou, o que fulano pensa? Mãe, o fulano não me conhece. Então, para você ver o quão as pessoas conseguem ultrapassar essa barreira tecnológica e se conectar com a gente. Porque no final das contas, antes da pessoa comprar o seu produto, ela compra você. Mas tem um ponto muito importante aqui. Você precisa cuidar que a audiência te veja como um professor a respeito da transformação, do resultado que o seu produto causa. Porque senão você será somente um influenciador. Isso significa o quê? Que você conseguirá vender o produto de outras pessoas. Porque você consegue gerar credibilidade naquilo que você fala. Então, se você indica algo, as pessoas compram. Mas isso é completamente diferente da audiência. Te ver como um professor e comprar um produto no qual você vai ensinar algo para ela. É por isso que você escuta ou escutará várias histórias de perfis imensos, milhões de seguidores, que na hora que vendiam um produto de outra pessoa, o faturamento era alto. Mas na hora que lançaram um produto próprio, né, um produto cujo influenciador era o professor, o produto fracassou. Por quê? Porque no conteúdo diário, no conteúdo cotidiano, faltava incutir na audiência essa visão de ver o influenciador como professor, como uma pessoa que tem um método a ensinar. E isso é no conteúdo cotidiano que você vai inserindo isso, que você vai mostrando para a audiência que você tem algo a ensinar para ela, que você tem um método. Para muitas pessoas, a confiança é o principal fator de uma venda. Mas a confiança sozinha, não é capaz de superar o obstáculo da falta de autoridade como professor. Para vender conhecimento online, 2 fatores são fundamentais: a confiança e a autoridade como professor na solução do problema da audiência. E o que um professor faz? O que ele tem que ter? Habilidade para ensinar, para transmitir um conhecimento. E qual que é a ferramenta que a gente usa para isso? Um método. Um modo de empacotar o conhecimento que funcione, que acelere o aprendizado. Então, em última análise, o método resolve o problema do tempo. A audiência compra tempo. Vamos explorar, então, como o método pode ser pensado, pode ser montado. Então, para ficar claro o que eu quero falar, eu vou dar alguns exemplos de como o método pode ser desenvolvido. Primeiro ponto, qual que é o resultado, a transformação que você entrega? Ou seja, se o seu cliente aplicar o seu método, o que ele conquistará ao final de tudo? Por exemplo, você pode entregar inglês fluente em X anos, emagrecimento sustentável, emagreça e mantenha o peso para o resto da vida. Conquiste nota acima de 9 na prova de matemática do vestibular X. O seu bebê dormindo a noite toda dentro de 20 dias. E da onde surgiu o seu método? O que levou você a criá-lo? Você desenvolveu o seu método a partir de uma necessidade sua ou você aplicou em outras pessoas e deu resultado? Por exemplo, você aprendeu inglês sozinho ou você é professor de inglês e percebeu que os seus alunos tinham uma certa dificuldade em aprender, você criou algo que facilitou o aprendizado deles e deu resultado. Ou você conseguiu fazer o seu bebê dormir, ou você é um profissional da área e desenvolveu um método a partir da necessidade de outras pessoas. Assim como a montanha, ela tem uma base de sustentação que leva até o cume, uma metodologia também tem uma base, que é a sua espinha dorsal, a partir da qual você desenvolverá todos os passos do método. Então, vejamos, por exemplo, no nicho de inglês. A gente tem 2 produtos. Um fala em aprender inglês como as crianças aprendem. Primeiro escuta, depois fala, depois lê e por último escreve. O outro fala em aprender como adultos. Vivenciar situações cotidianas de um adulto. Então, vivenciar o inglês durante o trabalho, durante lazer, durante férias, durante viagens. Percebe como o foco é totalmente diferente? Um foca na aprendizagem tradicional do ser humano. O outro foca em trazer o inglês para a vida cotidiana, para o dia a dia de um adulto. Então, a partir disso, eu acredito que dá para você ter clareza de qual que é o resultado, qual que é a transformação que você consegue gerar com o seu produto. Depois de a gente olhar para esse resultado, vamos olhar para outros aspectos do método. Um método pode ser especializado ou generalizado. Isso em relação ao potencial cliente ou em relação ao conteúdo em si mesmo. Então, eu vou dar exemplo aqui para ficar mais claro o que eu quero dizer. Por exemplo, tem curso de emagrecimento que é voltado para o público em geral. Isso que significa que não é só para pessoas que querem perder peso, mas para aquelas que querem prevenir e não ganhar peso, ou seja, aquelas que não têm exata consciência daquilo que lhes mantém magra. Ou até para profissionais da saúde, que desejam entender mais sobre o assunto. Mas tem curso de emagrecimento que é voltado somente para aquelas pessoas que desejam perder peso. Tem um público específico, não é abrangente. Então percebe como potencial cliente eu posso ser um público generalizado ou eu posso ter um público especializado, que é só aquele que quer emagrecer? Percebe a diferença? Agora, também em relação ao conteúdo, um método pode ser generalizado ou especializado. Por exemplo,
nesse nicho de emagrecimento. O generalizado, o método generalizado, pode abordar diversos tipos de dieta. Já o especializado, ele vai abordar somente um tipo. E você pode estar se perguntando, Simone, mas como que eu vou saber se eu uso um método especializado ou generalizado? Como que eu faço para saber o que serve para mim? Então, isso depende da sua história de vida, daquilo que você acredita e volta dos seus valores. Então, percebe que é sempre de dentro para fora? Todo o seu conteúdo gratuito, todo o seu método está enraizado na sua identidade, nos seus valores. Não tem como fugir disso. Até tem, só que não é aquilo que eu acredito, não é aquilo que eu recomendo. Porque quando se foge disso, primeiro que não fica autêntico, segundo que se não ficar autêntico, não vai ter longo prazo. Vai conectar pessoas, pode até ser que conecte, mas vai conectar poucas pessoas e, acima de tudo, vai ficar pesado para a pessoa. Né? O próprio especialista, é como se ele estivesse plantando um personagem, né? Alguém que não é ele. Né? Isso fica pesado, é como se a gente ficasse deslocado. Né? A gente mesmo se sente não pertencendo, né? Uma sensação de não pertencimento. Bom, e vamos ao exemplo de como que você pode inserir isso no seu conteúdo cotidiano na prática. Por exemplo, se você é adepto do conteúdo generalizado, você pode abordar conteúdos nessa linha. Eu estava aqui refletindo sobre como foi o meu processo de emagrecimento e eu estava lembrando que eu tinha uma amiga que também estava na mesma luta. Eu lembro até que ela conseguiu emagrecer antes, ela chegou ao resultado antes que eu e, claro, ao perceber que ela estava tendo resultados, eu deixei de lado a dieta que eu estava fazendo e passei a seguir o que ela estava fazendo. E aí os meses foram se passando e eu comecei a perceber que eu não consegui emagrecer, ou se eu conseguia era muito pouco. Foi aí que eu parei, decidi ampliar minha visão e fui estudar. Foi aí que eu comecei a entender que há vários fatores que influenciam no emagrecimento. Há inúmeras variáveis, não é só a dieta. E isso faz com que o caminho que as pessoas precisam percorrer na dieta sejam diferentes. Cada um vai ter a que funciona melhor para si. Desde o estilo de vida, a parte emocional, questões hormonais. Bom, a partir daí eu me apaixonei pelo assunto. Me formei em nutrição e escolhi ajudar pessoas que desejam emagrecer. E é por isso que eu sempre bato aqui com vocês, eu sigo essa linha. Que a pessoa deve entender, ela deve ter uma boa base e saber como que a gente engorda. Tudo que interfere nesse processo. Para depois, a partir do conhecimento que ela tem sobre si mesma e a partir do conhecimento que ela tem agora sobre como a gente engorda, ela consiga escolher qual que é o melhor caminho para ela emagrecer. É por isso que no meu método eu dou um embasamento geral. E a partir disso, a partir dela se conhecer e conhecer como que ela engorda, ela consegue decidir se ela precisa contratar um profissional e qual a linha de profissional que ela contrata, porque os profissionais também têm diversas metodologias. Percebem que aqui eu criei uma história, baseada em tantas que vemos por aí. A pessoa tinha dificuldade para emagrecer, testou diversos caminhos, errou, finalmente acertou. Gostou tanto da transformação que resolveu se educar e trabalhar com isso. E a minha personagem aqui percebe que o que faz sentido para ela é a própria pessoa ter conhecimento suficiente para decidir que caminho seguir. Para essa especialista, é exatamente esse conhecimento básico de como engordamos que vai fazer diferença na vida da pessoa, que vai fazer ela conseguir ter consciência de qual que é o melhor caminho que ela deve seguir. Seja o que comer, seja qual a melhor dieta para fazer, ou até se ela perceber que ela precisa de ajuda profissional, qual estilo, qual linha de profissional ela deve contratar. Agora eu vou abordar a linha de outro especialista, aquela que adota o estilo especializado. E eu vou me manter no nicho de emagrecimento para que vocês consigam perceber a diferença de posicionamento dessas duas especialistas. Por muito tempo na minha vida, eu consumia muito, comprava muitas coisas, muitas delas eu nem usava, ficava com a etiqueta, eu doava com a etiqueta. Era roupa, sapato, objeto de decoração, produtos de beleza, livros, cursos. E com o tempo eu fui me questionando, como é que eu não tinha os resultados que eu queria se eu investia tanto? Se eu comprava tanto? Foi aí que foi clareando para mim que eu tinha um excesso de informações. E que esse excesso, ao invés de me ajudar, me confundia. Eu já não sabia para onde ir, o que fazer, o que era melhor para mim. Eu me lembro que eu queria emagrecer, que eu fazia várias dietas, comprava vários cursos, pagava vários profissionais. Como eu já era nutricionista, eu contratava médico, personal trainer, mas eu não conseguia ter os resultados. É por isso que eu gosto de ter poucas informações. Só informação relevante, só informação que fará diferença na minha vida. É por isso que eu ensino somente um tipo de dieta, é por isso que eu ensino a pessoa a escolher o tipo de profissional que deve acompanhá-lo nessa dieta e os casos em que a pessoa pode seguir sozinha sem um acompanhamento profissional.
Porque o excesso de informações, o excesso de profissionais, a opção de dezenas de caminhos te tira do foco, te tira do caminho certo. Percebe como a história, então, dessa especialista que eu acabei de falar agora, do estilo especializado, ele é completamente diferente da história da profissional do estilo generalizado? E os valores, o que faz sentido para cada especialista também é diferente? Percebe também como essas especialistas, que eu criei a história agora há pouco, elas não estão jogando conteúdo aleatoriamente. Elas estão falando dentro de um contexto, dentro de algo que aconteceu com elas. Aquilo que elas são, os valores delas estão expressos nas escolhas de vida delas, que é exatamente o que eu disse anteriormente que deve ser objeto de reflexão. E é claro que essas especialistas que eu tô falando aqui, né, são pessoas que eu acompanho e que de alguma forma eu me inspirei na história delas para criar, né, aqui essas histórias. Percebe que elas não estão falando diretamente que o método delas é especializado ou generalizado, mas elas estão mostrando como elas pensam, como que elas chegaram até esse método, o que faz diferença para elas. Por que elas acreditam que a forma que fez elas emagrecer também funciona para outras pessoas. E é esse tipo de narrativa que vai conectando, que vai envolvendo as pessoas que têm histórias de vida parecida e valores parecidos. Ah, Simone, por que isso é tão importante? Porque sem esse alinhamento, sem essa coerência, você corre o risco de produzir conteúdo aleatoriamente. E isso significa que você pode até trocar as narrativas acima. Ou seja, você pode produzir um conteúdo de como pensar e executar de forma generalista te ajudou a emagrecer. E na hora da venda, você coloca um produto com um viés específico. Aqui, dependendo da forma como você narrar, dependendo da forma como você conectar as ideias, vai trazer incoerência. E essa incoerência, as pessoas percebem. E qual que é o ponto? As pessoas percebem, mas na maioria das vezes elas não vão conseguir te dar esse feedback. Porque elas não querem? Não. Porque elas não têm exata consciência disso. Isso fica no inconsciente. Não tem coisa que a gente bate o olho, a gente pensa, não faz sentido. Mas a gente não para pra pensar por quê. A maioria das pessoas não tem noção disso, é tudo muito rápido. E também, elas não têm essa técnica que a gente está conversando aqui agora. Elas simplesmente não sabem que isso existe, que essa incoerência existe, que essa questão da narrativa é importante. Então, a gente só consegue ver aquilo que está no nosso campo de visão. A gente consegue ver aquilo que a gente sabe, que é, no caso, essa importância das narrativas. O saber, ele vem antes da visão. A audiência, ela só vai ficar com aquela sensação, isso não faz sentido. Além disso, quando você não cria um contexto para passar o conteúdo, fica algo artificial. Pode parecer que você tem interesse em convencer. Quando a informação vem crua, direta, sem contexto, não dá oportunidade para a audiência pensar e refletir se faz sentido. Ou seja, a própria audiência pensar e chegar às próprias conclusões. Na realidade, você vai estar guiando ela. Você vai estar com aquelas placas de sinalização guiando ela até a base da montanha, que é a compra do seu produto. Mas ela irá sozinha. Ela irá espontaneamente. As pessoas, elas se conectam com aquilo que faz sentido para elas. E o que faz sentido para as pessoas? Aquilo que está no contexto delas, cultural, social, emocional, experiências passadas. Por exemplo, aqui, se fosse outra pessoa produzindo esse conteúdo aqui, ela poderia falar até, quando fala em conectar pessoas, em lei da atração. Só que isso é uma coisa que não faz sentido dentro da minha escolha pessoal, dentro da minha história de vida. Mas é algo que conecta muitas pessoas que têm um lado místico muito forte. Então veja, como eu não tenho esse lado místico aflorado, eu não vou conquistar essa audiência. Ao passo que quem tem, vai conquistar. A questão é estar tranquilo com isso. É por isso que o conteúdo, novamente, tem que estar conectado com a identidade do especialista. Tem que ser a cara dele, porque isso transborda a autenticidade, transborda a verdade. Tem um mentor meu que fala, a verdade vende. E o mais importante, é muito pesado, é um fardo muito grande tentar ser quem não somos. Isso aos poucos vai nos correndo por dentro, vai nos matando por dentro. E aí não vale a pena, não é mesmo? Então agora você já tem alguns elementos para você fazer o seu conteúdo, conscientizar a sua audiência de maneira sutil, de uma maneira elegante, dentro de um contexto. Algo que faça sentido e que você não tenha que jogar o seu conteúdo aleatoriamente. Desta forma, no seu dia a dia, você vai conscientizando a sua audiência. E se você vende em períodos fechados, ou seja, se você não fica com o seu produto aberto para compra diária, quando chegar o momento da compra, a sua audiência já vai estar pronta para comprar. Você não vai precisar, como eu falei no início do vídeo, ficar com grandes estratégias ou preocupado com muitos detalhes que, no final das contas, a pessoa compra o produto a partir do momento que ela vê a necessidade. Então, se ela vê essa necessidade durante o dia a dia,
pronto, ela vai estar pronta ali para comprar. E para fechar, percebe que tudo que conversamos aqui são modos de apresentar ou de narrar as soluções para um problema? É assim que você consegue vender o seu conhecimento online, narrando no seu conteúdo gratuito diário soluções para um problema da audiência. Há inúmeras possibilidades. Você vai escolher aquela que faz sentido para você, aquela que está de acordo com a sua identidade, aquela que está de acordo com os seus valores e aquela que está de acordo com a sua jornada dentro do seu método, né? Dentro da solução que você propõe. E aí, esse conteúdo fez sentido para você? Te gerou clareza ou te gerou confusão? Comenta aqui embaixo, que para mim é muito importante, né? É fundamental saber o que você pensa, como é que você está escutando aquilo que eu tô falando. E se você preferir, também na descrição desse vídeo eu deixei outros canais de comunicação comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.